O tema hoje é livre. Boa noite, quem tá chegando agora. Tema livre. Vocês podem fazer perguntas aleatórias. Charlie Gonelli, boa noite. Quais tipos de mediunidades existem? Isso varia muito, porque depende da linha espiritualista. Na linha espírita, eles falam acho que de 6 mediunidades, que é a clareaudiência, que são as pessoas que ouvem espíritos e o plano espiritual. Tem a clarividência, que são pessoas que veem espíritos. Tem a psicografia. Psicografia não é um tipo de mediunidade. Você psicografa através da clareaudiência, tá? Ou da clarividência. Mas então tem essas duas. Tem a mediunidade que o espiritismo chama de mediunidade viajoura ou telecinésia. Não, eu acho que é a mesma coisa, telecinésia e mediunidade viajoura. Que é quando você tá acordado e você faz a mesma coisa que a gente faz em projeção astral. Mas a pessoa tá acordada, ela não tá dormindo. Ela entra em transe. Quem fazia isso era o Chico Xavier. Ele tava aqui conversando com você, de repente o olho dele congelava, assim, vagava. Ele nem precisava fechar o olho, às vezes ele fechava, mas nem sempre. Ele vagava, assim, o olho, sabe quando fica aquele olhar fixo, assim? E aí ele ia pra algum lugar. E aí ele voltava contando. Eu tava não sei aonde e aconteceu isso. Tanto que algumas pessoas que conviviam com ele, que ainda estão vivos, o Geraldinho Lemes. É Geraldinho Lemes que fala? Geraldinho Lemes Neto, o sobrenome dele acho que é esse. Ele fala bastante de Chico, né? E ele conviveu muitos anos, muito próximo. Ele conta que teve uma sessão do centro, né? Que eles trabalhavam lá em Uberaba. E quando acabou a sessão, ele falou que Chico sempre sentava com os trabalhadores e conversava, assim. E aí ele conversou, e aí ele deu essa parada, assim, sabe? Tipo, vai longe, assim. Aí demorou uns minutos, todo mundo sabia quando ele ficava assim, não incomodava ele, né? Deixava ele lá. Aí ele volta, assim, o olho volta, focar, e ele falava... Aí ele falou que ele viu o Emmanuel encarnando. Tipo, ele falou que viu o Emmanuel na casa dele já. Tipo, tinha acabado de sair do hospital, tinha ido pra casa. Porque, pra quem não sabe, Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. E ele reencarnou antes de Chico voltar pro plano espiritual. Ou seja, antes do Chico morrer. E o Chico viu ele encarnando, né? Ele viu ele encarnando e viu ele voltando pra casa e estava acordado. Então isso é uma mediunidade chamada viajoura. Tem essas daí, tem várias que eu não tô lembrando agora. E tem a mediunidade de cura. Então o médium ele promove cura através das mãos. Tem várias formas, mas ele cura doenças físicas. Cura pessoas com doenças físicas. É muito, muito raro. E ele faz isso, não necessariamente ele tá vendo o espírito que tá ali, ou ouvindo, mas ele tá intermediando um médico do astral que tá fazendo o trabalho mesmo, né? Ele tá sendo intermédio, por isso que chama médium. Tem gente que fala que projeção astral é um tipo de mediunidade. Quem faz projeção não é mediunidade, porque você não tá intermediando o plano astral enquanto você tá no físico. Você abandona o seu corpo físico e passa a ver o plano astral, como todo mundo faz, né? Todo mundo que sai do corpo físico, seja de uma vez por todas, né? Morrendo, seja quando dorme, vai pro plano astral. Então isso não é mediunidade. Tem várias, amigo, que eu esqueci o nome, Charlie, eu não lembro agora, mas tem várias. Se você tiver realmente curiosidade, tem um vídeo meu aqui que eu conto todas, que tem de acordo com o espiritismo, que eu acho que são 6 ou são 9, 6 ou 9, tô com esse número na cabeça. Aí você pode pesquisar Ju Neves, tipos de mediunidade, vai aparecer o vídeo, tá? Dani, Ju, você teve projeções recentemente? Adoro ouvir suas experiências, sei que o tema já está batido. Eu tive, né? Eu tive uma que eu contei recente, que eu tava... Teve uma que eu não contei, que foi aleatória. Quando eu comecei a gravar vídeos aqui, eu falava pra vocês que eu tinha poucas, acho que eu não tinha tido nenhuma projeção onde eu via meu marido. A gente nunca se encontrava, assim, ele não é projetor, ele nunca lembra dos sonhos dele, nunca lembra, é muito raro. Já aconteceu, mas é bem raro ele lembrar dos sonhos. E projeção, então, ele nunca fez mesmo, assim, ele nem tem interesse em fazer. E tudo bem, né, eu respeito.
Mas eu nunca via ele, assim, a gente nunca se encontrava. Aí, depois que eu comecei a estudar mais, assim, projeção, gravar vídeo e tal, eu tinha visto algumas vezes. E era assim, né, gente? Por isso que eu falo, não existe fidelidade no astral. Porque a gente, eu via e logo debandava, sabe? A gente, oi, querido, tudo bom? Vai lá, fica em paz, né? É, Aí, recentemente, assim, de uns 4 meses pra cá, eu tô tendo bastante projeção com ele. E a gente fica um tempo juntos, assim, fazendo as coisas que tem que fazer, né? Vivendo lá, né, no astral juntos. Passando pelas experiências juntos. E aí, essa aqui aconteceu semana passada. A gente tava num lugar que era um casarão. Claramente era num umbral, só que era um umbral médio, né? E é um local que eu vou sempre. Sempre eu abro consciência ali. Não todas as vezes, mas com bastante frequência. É um bairro que tem muita gente, como quase todos, né, no Umbral, mas não sei se pode chamar bairro, mas é um lugar que tem muita, muita, muita gente. E tem muito lugar que parece comércio, assim, mas eu não sei como que eles comercializam as coisas, né? Paga com o quê? Eu não sei, não faço a menor ideia. Quando eu tô lá, eu não lembro, sabe, de ver essas coisas, assim, de perguntar e tal. Até porque eu acho que eles nem me responderiam. Mas a gente tava lá numa casona, assim, que era uma casa meio antiga, assim, e que tinha um pátio no meio, que eu já vi várias vezes, eu já fui pra esse lugar várias vezes. E as pessoas não têm nenhuma finalidade específica ali, não é um lugar específico para alguma coisa. As pessoas ficam ali conversando, às vezes tá vazio, às vezes tá cheio de gente, como se fosse uma festa. E, enfim, e a gente tava lá, só que a gente tava saindo. E aí ele tinha 3 irmãos. Isso era muito curioso. Ele tinha 3 irmãos no astral e pra mim era normal. Eu tava consciente, mas eu sabia que eram irmãos dele mesmo. Ele não tem 3 irmãos, né, no plano físico. Ele tem um irmão só e não era ele, esse irmão dele mesmo aqui do físico não tava entre esses 3. E tinha um mais velho que ele lá nessa casa. E a gente tava se despedindo porque a gente ia pra algum lugar, como se fosse um evento, uma festa. E aí ele ficava dando orientação pra gente, o que a gente tinha que fazer pra tomar cuidado, toma cuidado, tal. O que eu achei muito curioso, porque era como se ele estivesse lá. Tipo assim, que ele tivesse desencarnado, orientando a gente o que a gente podia ou não fazer, o que era seguro, o que faz sentido, né? Porque pode acontecer de você ter, com certeza acontece, da gente ter membros assim da nossa família cósmica, né? Que algumas pessoas chamam de grupo karma, que estão desencarnados. A gente nunca vai encarnar todo mundo junto. O grupo karma pode ser muito grande, gente. Então sempre vai ter gente lá do outro lado. E esse irmão dele era mais velho, assim, pelo menos aparentemente era mais velho que ele ficava orientando a gente, né? Como que a gente fazia para chegar nessa festa de uma forma segura. E aí ele falava assim, olha, se você encontrar o fulano, e falava o nome de um outro irmão dele, que eu também não lembro qual que era o nome, e era um irmão mais novo, como se ele fosse meio descabeçado, assim, sabe? Meio bobinho, assim. Aí ele falou assim, se você encontrar o fulano, fala pra ele vir pra casa. Não é pra ele ir com vocês, fala pra ele vir pra cá. E não fala pra casa, fala pra ele vir pra cá que eu tô esperando ele. E o outro irmão era aleatório, a gente nem se conversava, ele tava só lá ouvindo. E nisso a gente se despedia, saíamos da casa e a gente ia pra uma estação de trem, que era lá do lado desse casarão. Essa estação, gente, passavam os trens que eu já peguei também outras vezes, esse tal desse trem. Ele não tem... Ele parece, sabe esses trens antigos, cargueiros, que algumas partes são fechadas nas laterais e outras não? Tem partes do trem, alguns vagões, que não são fechados nas laterais. Igualzinho, não era fechado nas laterais. Algumas partes, outras sim. Não tinha lugar para sentar, todo mundo ficava em pé. Mas dentro, ele não era escuro e velho como um trem cargueiro. Ele parecia um trem da CPTM aqui de São Paulo. Era normal, assim, piso branco, parecia um trem da CPTM. Mas também não dá pra confiar, porque às vezes nossa mente mistura, né, com o que a gente sabe aqui do físico. E aí a gente entrava no trem, ficava lá conversando bem descontraído, sabe? E aí a gente encontrava o tal do irmão mais novo, tava lá. Era um menino também, fisionomia não me é normal, nunca vi ninguém parecido com aquela cara, nem o mais velho, nem o mais novo. Só que o mais novo eu fixei mais, assim, a aparência, porque ele ficava me olhando fixamente, assim, ó. Ele ficava assim, dava até agonia. Sabe quando a pessoa fica olhando assim, nem pisca?
E aquilo tava me incomodando um pouco. Mas ele parecia um menino, assim, tipo, recém saído da adolescência, assim, uns 20 anos. E ele queria muito ir com a gente na tal da festa. Aí meu marido falava, não, porque o fulano falou pra você ir pra lá. Ele, não, mas por favor, eu quero ir. Ficava falando pedindo pro meu marido, olhando pra minha cara. Eu quero ir. Parecendo louco. E ele fala, não, é pra você ir. E não é pra você ir andando. É pra você... Não, ele falava assim, é pra você ir andando. Não é pra você pegar não sei o quê. Falava tipo um meio de transporte. E lá nesse trem era louco porque as pessoas não esperavam chegar. Não tinha estações pra você parar. Parece que tinha uma estação central, uma estação dos extremos e uma central. E a gente pegou no extremo, né? E aí a gente tava indo pra essa central, era o outro extremo, não lembro. Só que as pessoas, quando queriam descer do trem, elas pulavam. Elas pulavam do trem em movimento. Que eu estranhava muito. Meu Deus, que medo. Será que a gente vai ter que pular? E meu marido falava assim, não, a gente vai descer na última. Ai, que bom, né? Aí o menino descia, pulava, né? Descia lá onde tinha que descer. E ele ficava olhando pra trás, gente. Ele andando, olhando pra trás, assim, olhando pra minha cara fixamente. Eu fiquei tão incomodada que eu perdi a consciência. Eu não acordei naquela hora. Não acordei, mas eu também não sei mais o que a gente fez. Essa foi a última experiência que eu tive, bem aleatória, né? Mas é engraçado que conforme você vai fazendo projeção ou tendo sonhos lúcidos, né? Que pra quem não sabe, sonho lúcido é quando você sai do corpo, você tá vivendo as coisas mesmo, que tá ali, e você lembra de tudo quando você acorda. Só que lá você não tava consciente. Você não tava com a consciência que você tem quando você tá acordado, diferente da projeção, que você tá consciente. Então, é bem mais comum a gente ter sonho lúcido do que fazer projeção. A frequência, né? É bem maior do sonho lúcido. E aí, é legal quando você começa a notar seus sonhos lúcidos e suas projeções, porque você vê que você vai para os mesmos lugares. Ou não que você sempre vai para o mesmo lugar, mas você, de vez em quando, você vai para o lugar que você já foi há meses atrás. Isso é bem interessante porque você vê que aquilo existe, que não foi onirismo, né? Ou seja, não foi criação mental. Aquele local realmente existe. Estrela, Ju, fala um pouco sobre essa mediunidade de cura, quando curamos pessoas que nos envolvemos amorosamente e eles vão embora. Não entendi a relação, Estrela. Quando curamos pessoas que nos envolvemos amorosamente, eles vão embora. Deve ser cansativo. Você cura alguém e a pessoa morre? É isso que você quer dizer? Eu não sei, né? Eu acho que o princípio é o mesmo do médico, né? O médico faz de tudo para curar uma pessoa. Se ela desencarna, é consequência. Mas, gente, é complicado isso, porque o médium de cura, hoje em dia, são muito raros. E hoje em dia, sempre foi raro, né? Sempre foi muito raro. Os que curam doenças, assim, gravíssimas, ficaram conhecidíssimos, como o Arigó, né? Se vocês não assistiram esse filme, assistam, gente. É incrível, é um filme incrível. É Arigó alguma coisa, tem uma continuação, não lembro agora. Pesquisem aí pra mim, quem fez foi o Selton Mello. E gente, ele foi um médium que ele curava, assim, e ele fazia a cirurgia. Pra vocês verem como é importante a medicina física. A espiritual ajuda muita coisa, mas tem coisas no corpo físico que precisam, por exemplo, de corte, precisa cortar, precisa tirar. Então, simplesmente um espírito ali, ele não vai conseguir fazer tudo. Por isso que a gente tem que sempre aliar. Então, estou fazendo um tratamento espiritual no centro, né, um tratamento fez uma cirurgia espiritual, porque centros espíritas alguns oferecem. Não é tão difícil achar centros que oferecem cirurgia espiritual. Mas nunca você pode só fazer isso, porque tem coisas que não tem como você não fazer no físico. O Arigó, por exemplo, ele era um médium de cura, ele trabalhava com o Dr. Fritz, que é um médico desencarnado, alemão, mas ele tinha que cortar as pessoas, ele fazia, tipo, a pessoa tava com catarata, ele pegava uma faca e ficava limpando a catarata da pessoa com uma faca velha. E a pessoa se curava, nunca mais dava nada. Mas isso, né, gente, eu acho que foi na década de 70, se não me engano, 60, em Minas Gerais. Então, foi na época do Chico. O Chico conheceu, os dois se falavam, se conheciam. Então, assim, tanto que ele foi preso, né,
era crime fazer isso, porque você estava exercendo a medicina sem ser médico. E ele foi muito perseguido também pelo sindicato lá dos médicos, lá de Minas. Imagine hoje em dia, não pode, a gente não pode nem falar qualquer coisa, e tudo bem, é isso mesmo, né? Tem que aperfeiçoar as leis, porque tem muito charlatanismo. Então não tem como você desenvolver isso e conseguir exercer. Você vai ser preso em menos de um mês fazendo isso. Né? Então, hoje em dia, o que você tem de cirurgia espiritual são cirurgias mais simples. Às vezes são cirurgias complexas, mas que sempre precisa do equivalente no físico. Então, tem pessoas, por exemplo, mulheres que não conseguem ter filhos. Às vezes, elas fazem um tratamento espiritual concomitante ao tratamento hormonal lá com o médico do físico. Né? Então, eles vão tirando bloqueios espirituais que a pessoa tem no perispírito, porque o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele influencia muito físico. Então, às vezes, a pessoa tem uma deficiência, algum problema no perispírito. Ela passando por uma cirurgia espiritual, eles podem conseguir resolver esse problema do perispírito. Mas se já chegou ao corpo físico, precisa tratar o físico. Só que aí o perispírito já tratado, as chances do físico, né, do tratamento físico dar certo, vão ser bem maiores, entende? Nick, como ter paz interior? Nossa, Nick, não é uma resposta que eu vou conseguir, não é uma pergunta que eu vou conseguir te responder assim, né? Numa live. A paz, ela não é um estado fixo, pelo menos não enquanto a gente tá aqui encarnado, é muito difícil. Mas assim, uma dica, eu tenho estudado estoicismo e ele tem me trazido muitos insights e me ajudado muito, gente, assim, ó. Eu comecei no finalzinho do ano passado a estudar e eu tenho visto... Nossa, tá muito quente aqui, nossa, calor. Eu tenho conseguido encarar problemas, situações que eu tinha muita dificuldade de encarar. Encarar não, sempre encarei, mas em lidar de forma tranquila. Hoje eu tenho conseguido lidar de forma muito melhor, mas assim, absurdamente, para vocês terem uma ideia, né? Todo começo de ano, eu também sou CLT, né? Então eu sou astróloga, taróloga e CLT. Trabalho na área financeira de uma empresa. Todo começo de ano eu faço um fechamento que é muito complexo. E ele dura, assim, um período desse trabalho, ele vai de 1 de janeiro, tipo, a gente teve férias coletivas, voltamos acho que dia 6. Então ele já começa dia 6 e vai até o final de março. Gente, é um período insano, assim, ó. Eu tô trabalhando muito. Final de semana, de noite, insano. E ano passado eu quase surtei nessa época, assim, ó. Tive várias crises de ansiedade. Eu pensei em pedir as contas milhares de vezes. E esse ano eu tô pleníssima, estou uma paz. Estou cansada, fisicamente falando. Às vezes me dá um cansaço mental, que eu preciso desligar tudo, tomar um banho. Até comentei com vocês semana passada, tomar um banho no escuro, sabe? Pra relaxar mais, a minha mente tá uma paz. E eu tô sentindo que esses ensinamentos do estoicismo têm me ajudado muito com isso, né? Então fica a dica, dá uma olhada, dá uma pesquisada nos conceitos e tal. Talvez te ajude também. Ju, no mundo espiritual não falamos igual aqui, vírgula, só por telepatia. Os dois, a gente fala como a gente fala aqui e a gente também fala por telepatia. Não é uma regra, mas assim, percepção minha. O que eu percebo é que quando a gente tá em zonas mais densas, a gente fala falando. Mas também às vezes acontece de a gente falar por telepatia. E quando a gente tá em zonas mais sutis, é telepatia. Mas também acontece da gente falar falando, da gente trocar ideia falando. O que eu percebo também, eu acho que é mais ainda, é que espíritos mais sutis, mentores, alguns guias, quando eles estão acompanhando a gente, tanto aqui na crosta, mas a gente fora do corpo, né? Mas tanto na crosta quanto nos umbrais, eles não falam e mal aparecem. Muito dificilmente você vai conseguir ver o seu mentor no meio do umbral. Mas você vai saber que ele tá lá, ele tá bem presente, a presença é igual uma pessoa tá andando com você. Você não se sente sozinho em momento nenhum se ele estiver do seu lado. E ele vai falar na sua mente lá. Porque, né, você não vai estar ouvindo, você também não tá ouvindo a voz. A comunicação é mental. Comigo acontece bastante isso. Quando eu tô em zonas mais densas com o mentor,
Ele fala na mente, eu nem vejo ele também. Estrela, Ju, quando criança, eu já vi alguns seres, sombras e vultos. Depois de adulta, nunca mais. Nunca mais vi. Será que tem a ver com a calcificação da pineal? Faz sentido, né? Tem gente que fala que conforme você vai crescendo, a sua pineal vai calcificando. Faz sentido. No espiritismo, eles falam que você, até os 7 anos, você tá entre o plano astral e o plano físico. Tanto que bebês não sabem muito bem ainda onde que tá. Eles não diferenciam espíritos de pessoas encarnadas. Bebezinhos mesmo. Eles veem tudo, tudo. O bebê vai ver tudo. Se ele tá vendo o encarnado, ele tá vendo o espírito também. E aí, conforme vai crescendo, vai diminuindo, mas ainda assim, eles têm muito contato ainda com o plano astral. É muito comum, vocês mesmos que acompanham as lives com mais frequência, veem comentários de pessoas falando que costumavam projetar muito quando crianças e depois de adulto pararam. Então tem essa coisa dos 7 anos, eu super acredito. Eu fazia muita projeção, via muito espírito quando era criança. Mas não era nada assustador, era super tranquilo, assim, no meu caso, né? E outra coisa também é que a nossa vida é muito corrida, a gente tem muita coisa na cabeça, né? Quando a gente fica adulto. E adolescente também já vai também colocando coisa na cabeça demais, é muito estímulo, é muita preocupação, é muita obrigação, é muita responsabilidade. Então a mente está sempre muito cheia. Nossa mente é o que dificulta a gente de fazer esse intercâmbio com o plano espiritual, tanto em projeção quanto na parte mediúnica, em ouvir nossa intuição e nos conectarmos com a espiritualidade superior. Tudo isso é porque a nossa mente está muito acelerada. Então as coisas espirituais também estão aqui, só que tem tantas outras coisas que a gente não consegue filtrar. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a criança não. A criança vive o hoje, né? Então a criança tá brincando ali, ela tá brincando ali. Tudo bem que tem, né? Hoje em dia, infelizmente, tem a questão da internet também, de jogos online e tal, que a criança tá ficando também acelerada antes da hora. Mas ainda assim, ela não tem a cabeça tão cheia de coisa quanto a gente tem. Por isso que é tão importante a meditação pra gente. A gente acha que meditação é coisa de gente zen, de gente, né, não sei o quê. Não é, gente. A meditação é uma forma da gente dar uma limpada nessa sujeira que a gente não tem que fazer. Ficou adulto, não tem muito como fugir disso. Mas a gente tem que limpar, fazer uma faxina mental de vez em quando. A movimentação energética que eu tanto falo, ela não serve só para projetar, ela serve também para fazer essa limpeza. Mas a meditação em questão de limpeza mental é a melhor, tá? Então é por isso, é bem comum mesmo. Crianças têm uma abertura espiritual muito maior que adultos por conta desses fatores. Daniela Araújo, como reconhecer projeção astral? A projeção, você não vai ter dúvidas que você está projetando, porque você fica igual você está aqui. Se você percebeu que você está fora do corpo, né, você vai saber que é projeção, porque a sua mente é igual a que você tem, sua percepção, a sua consciência é igualzinha que você tem quando você está acordado, igualzinha, sem tirar nem pôr. Você tá falando, você vê, você tem todos esses conhecimentos que você tem agora, você vai ter lá. Se você tiver ainda a oportunidade de você abrir consciência ainda na sua casa, você vai ver você dormindo, seu corpo físico, que é muito louco e é impagável, essa sensação impagável, é muito legal, porque você não tem dúvida. Assim, eu acho que não tem uma forma mais concreta de você confirmar a existência do plano espiritual, é você se ver dormindo. Porque assim, gente, você tá se vendo ali babando, roncando muitas vezes, de qualquer jeito. E tipo, você fala, eu nunca me vi dormindo. Como minha mente ia criar essa imagem? Como que minha mente tá inventando essa imagem? Gente, é igual igual contei agora a experiência, né, de projeção, que eu tava com meu marido, ele tinha um irmão. Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. A pessoa, ela tinha uma aparência que eu nunca vi. Ela tinha uma voz que eu nunca ouvi. Ela me olhava de um jeito que ninguém me olha, tanto que me incomodou muito aquele jeito que ele estava olhando. Eu não consegui identificar o porquê que ele estava me olhando desse jeito, ou seja, não tinha um viés na minha cabeça já, esse tipo de olhar, não sei o que, não sei o que. Não, até agora eu não entendi, porque ele estava me olhando fixamente que nem um psicopata. Então, você entende? É igualzinho acontece as coisas aqui. Você encontra pessoas que você nunca viu. As pessoas falam com você com uma voz que você nunca ouviu, sobre coisas que você nunca conversou. Então você não tem a menor dúvida. Quem já projetou mesmo, projeção, não tem dúvida de que é uma projeção. Iris Pantaleão, Ju, em projeções me apaixono muito, é normal?
Tipo, as pessoas que você conhece, você se apaixona mesmo? Você, tipo, tem desejo, assim? Às vezes você vê alguém meio... Eita. Não, vamos... Tá bom, se apaixona. Às vezes você é uma pessoa mais sentimental. Lá no plano astral, isso é bem interessante. Quando o nosso corpo astral, o nosso perispírito, para algumas frentes espiritualistas, é chamado de corpo emocional. Obrigada, Leide. É chamado de corpo emocional. Corpo emocional porque a gente fica com as emoções à flor da pele. Tudo que a gente sente não tem freio. Tem gente que fala que o corpo físico, enquanto a gente está encarnado, é o mata-borrão da alma. Isso significa que ele trava muita coisa, ele segura tanto na entrada quanto na saída. Então, o baque que a gente recebe dos outros é filtrado antes da gente absorver, quando a gente está aqui no corpo físico. E o que a gente emite também. Então, por exemplo, alguém pisou no seu pé, você ficou muito puto. Você pode até transparecer aquela raiva, mas não é exatamente como você está sentindo. Porque se você não tem um corpo físico, aquela raiva ela se transforma em uma energia palpável. Entende? Tipo, lá no astral, você tá com raiva, aquilo ali fica... Vira uma energia ao seu entorno, assim. Conforme aquela raiva vai crescendo, fica um negócio tóxico. Vai contaminando todo mundo. Você sai querendo bater em todo mundo. Então, tudo fica muito mais intenso em relação a sentimentos e emoções, principalmente. Não é nem sentimentos, são emoções. Então, se você já é uma pessoa meio emocionada, com todo respeito, uma pessoa muito apaixonável, sabe? Pessoas que são muito românticas, uma pessoa muito romântica, que adora um romance, que adora assistir coisas de romance e que, às vezes, não sei se é o seu caso, mas vamos supor que você não tá vivendo um romance ou seu relacionamento não é romântico e íntimo como você gostaria que fosse. Quando você sai do astral, você bota tudo isso pra fora. Por isso que eu falo, gente, cuide das suas emoções, porque são as emoções que vão definir para onde você vai ao desencarnar. Não que a gente tem que viver aqui pensando eu tenho que viver para desencarnar bem. Isso parece crente, né? Que vive para poder ir pro céu. Não é isso, mas para você entender que viver sempre no equilíbrio é o melhor, sabe? A mesma coisa sexual. Tem pessoas que falam, eu resolvi esperar, mas a pessoa tá piscando ali. Toda noite, quando sai do corpo, a pessoa tá, não pode ver um negocinho mais pontiagudo que tá lá pendurada, tá? Então, assim, né? A questão de você se apaixonar tem muito disso. Às vezes você tem um sentimento, você tem muito amor pra dar e você não tá dando esse amor pra ninguém. Chega lá no astral, você quer dar o seu amor pra todo mundo. Ju, como foi sua primeira vez em um terreiro? A minha foi meio vergonhosa. Olha, eu já ia em terreiro quando era criança, né? Então, não lembro, assim, eu era criança, pra mim era muito curioso. Minha mãe e meu pai me levavam num terreiro de vez em quando. A gente não era frequentador assíduo. A gente frequentava tudo, gente. Minha família é uma loucura. A gente ia pra igreja toda quarta. Aquela, né? Toda quarta é muita coisa, mas a gente ia na igreja católica com frequência. Pelo menos ali de 15 em 15 dias a gente ia na missa. E a gente ia no terreiro, de vez em quando, assim, quando o bicho tava pegando em casa de meu pai e minha mãe levava a gente no terreiro. E a gente ia no centro espírita também de vez em quando. E aí, quando eu fiz uns 12 anos, meus pais começaram a frequentar mais assiduamente o centro espírita, viraram espíritas. E aí, eu comecei a aprender mais sobre espiritismo, né? A vida ficou, tipo, minha educação espiritual foi espírita. Mas meus pais nunca deixaram de ir em terreiro, nunca, sempre foram. Só que não era assiduamente, não estavam lá toda semana, não se desenvolveram lá. Então, não tive essa primeira vez em terreiro. Assim, teve a primeira vez, eu era pequena, eu sempre fui. Aí quando eu fiquei adolescente, comecei a sair, namorar, não sei o que, aí perde o interesse pela espiritualidade, né? E depois eu voltei, eu já tinha uns 24 anos, 23 anos. E aí pra mim foi como se fosse novo. Aí sim, né? Talvez eu possa falar disso. Foi num terreiro maravilhoso que eu frequentei muitos anos. Muitos não, uns 4 anos eu frequentei esse terreiro, era maravilhoso. Eles fecharam por conta de briga lá, né, entre o pai de santo e o filho dele. E o filho dele era quem bancava tudo. O cara tinha dinheiro, tá? Bancava tudo. E aí
Eles brigaram, até onde eu sei, né? Não sei muito bem, que eu também não trabalhava lá, era frequentadora. Eles brigaram e aí teve que fechar, mas era, nossa, um terreiro incrível, assim, maravilhoso. E lá, a primeira vez que eu fui, eu tava meio assim, né, receosa, né, o que eu vou falar, né? E aí chegou lá na frente da entidade, foi uma gira de Preto Velho. Aí ele falou, o que você quer me pedir? Eu, não, só queria agradecer, pedir proteção. Aí ele falou assim, tá bom, vou te proteger, fica tranquila. Aí eu, tá bom. Aí ele, olha, é um Preto Velho maravilhoso, gente. E eu já vi ele no Fora do Astral, assim. Eu tenho certeza que era ele. Porque o menino que tava recebendo ele era o filho, era o neto desse. Obrigada, Ana Laura. Era o neto desse pai de santo, o filho do cara lá que pagava as contas lá. O menino novinho, devia ter uns 16 anos, 17, no máximo 18, novinho, cara de neném, assim. Esse cara bem altão. Bem altão. Ele tinha traços orientais, assim. Esse menino, ele que recebia esse Preto Velho. Sempre que eu ia lá, eu passava com esse, né, na gira de Preto Velho, eu passava com ele. E a primeira vez eu não escolhi, né? Eu peguei a senha lá, me chamaram, eu fui. E, gente, ele ficava no banquinho, ele ficava tão encurvado que a cabeça dele às vezes batia no chão. E uma vez eu saí do corpo, foi a minha experiência, um dia eu conto, que não é muito longa. Eu acho que eu já contei alguma vez isso aqui, mas foi a experiência mais linda que eu já tive no astral, assim, a mais incrível, que eu nunca vou esquecer. Eu vi esse Preto Velho, e ele era igualzinho, assim, ele muito encurvado, quase batendo a cabeça no chão. E o jeito que ele falou comigo foi igualzinho que ele falou naquela gira. E isso aconteceu, gente, uns 8 anos depois, tá? Que eu vi esse Preto Velho no astral. Tanto que eu não reconheci de cara. Depois eu anotando lá a experiência que eu fui ligar os pontos. E ele falou assim pra mim, eu não vou ficar falando porque fica parecendo uma coisa meio egóica, então eu não vou falar isso não, exatamente o que ele falou. Mas eu sei que ele falou uma mensagem pra mim, que na hora me deu, que eu fiquei assustada, que eu falei assim, eu não quero essa responsabilidade, eu era uma novinha, tava super na vida louca ainda. E aí eu só falei assim, mas e se eu não querer ele? Você já quis, tá? Você já quis, você pode adiar, mas você já quis. Você que quis. Aí ele, mas fica tranquila, né, no seu tempo. Obviamente que eu não fiz o que ele falou, mas tudo bem, tudo ao seu tempo. Foi assim minha primeira vez, meu retorno, depois de adulta, no terreiro. Quando vamos em centro espíritas, é normal não nos contar que temos obsessor, né? Eu queria muito saber. Sim, não conta. Todos que eu já frequentei, os que eu trabalhei, que eu trabalho ainda, né, mais ou menos lá, eu sei que eles não contam, né? Não me contaram quando eu frequentava, mas eu trabalho lá, eu já trabalhei na parte espiritual também. E eles não contam para as pessoas que tá. Alguns contam, tá? Quando a depender ali eles contam, mas quando é uma pessoa nova, tipo, começou a frequentar agora, eles não contam porque a gente pode perturbar a pessoa. E quando a pessoa tá com obsessor, o que ela precisa fazer tá firme. Ela não pode estar entregue ao medo, ela não pode estar impressionada demais, porque tudo isso só faz a obsessão, o processo piorar. Então ela tem que estar firme, ela tem que estar confiante, ela tem que estar em paz. O princípio deles não contar é esse, tá? Eu sei que algumas pessoas teriam condições de saber, mas muitas, talvez a maioria, não tem. Fica impressionada, não volta lá, não consegue dormir. Tem muita gente, tem gente que tem medo de pisar o pé no centro espírita, que o centro espírita é a coisa mais tranquila do mundo, até chato, a depender. Tipo, se a pessoa tá acostumada com o terreiro, ela vai odiar um centro espírita, porque parece uma palestra, né? Então, é zero fenômeno o centro espírita, mas mesmo assim tem um monte de gente que morre de medo. Imagina a pessoa saber que tem um espírito lá obsediando ela pendurado nas costas dela. Você não dorme nunca mais, né? Eu tô brincando, ô Iris. Ju, me apaixono de verdade. Sim, você se apaixona, mas dura pouco, né? Você fica pra sempre apaixonada. Porque se são mais de uma pessoa, né? Mas eu entendo, porque a gente fica muito... Eu te entendo, eu falo brincando, mas eu tô entendendo o que você tá falando, de verdade, tá? É pra trazer uma leveza, né? Porque, gente, se for live espiritual, que você só fica... Às vezes eu entro numas lives, assim, de espírita. Gente, que, com todo respeito, Deus, de verdade, me perdoem, gente, mas é chato. É muito chato. A pessoa fica lendo o evangelho e fica ali, porque Jesus, no alto da montanha, falou para as ovelhas, vinde a minhas ovelhinhas.
Tudo bem, é bom porque tem gente que gosta, tem gente que prefere esse estilo. E como tem gente que odeia o jeito que eu falo. Mas aqui eu gosto de uma coisa mais descontraída, porque, né, senão sexta-feira ou meia-noite eu vim de as minhas ovelhinhas, ninguém vai ficar, né? Eu imagino. Nem combina comigo. Então eu falo umas brincadeiras, mas eu super te entendo, Iris. Mas a explicação é essa, tá? Eu não falei brincando. Às vezes a gente é assim, uma pessoa que é muito emocional, que tem um coração assim que transborda amor, e você não tá conseguindo colocar isso no seu físico, você coloca isso lá fora. Isso em tudo. Tem gente que sai do corpo só pra bater nos outros. A pessoa tem uma raiva muito grande não trabalhada aqui no corpo físico, ela sai do corpo, vai dormir, a primeira coisa que ela faz é sair socando todo mundo. Então, é nesse sentido, a gente bota pra fora o que a gente tem desequilibrado no nosso aqui dentro, né? Então, quando a gente perde temporariamente, né, a gente sai temporariamente do nosso filtro, que é esse corpo físico, a gente acabou, abriu a ribanceira, né? Aquilo que a gente estava segurando vai com tudo. Eu já ouvi bastante isso, Pedro. A minha amiga sonha quase toda semana que é mãe, e quando acorda falta cair em depressão com saudade. Poxa, tem uma história, eu não sei se é verdade, mas o Chico falou uma vez sobre isso, e várias pessoas hoje em dia ainda falam sobre. Que muitas mulheres, elas têm um instinto maternal tão grande que... Pessoas, no geral, né? Que tem um instinto maternal tão grande, por algum motivo não tem filho, às vezes não tá na idade, às vezes não tá com parceiro pra ter filho, às vezes não quer, mas tem um instinto maternal muito grande, que ela sai do corpo e ela vai trabalhar em locais onde tem crianças que desencarnaram. Porque criança desencarna, não fica adulto de cara, não vira um espírito adulto de cara. Só se for um espírito muito evoluído que desencarnou criança, aí ele desencarna e já fica na forma adulta logo. Mas assim, gente, 99% das vezes continua criança por um tempo. Não é a mesma velocidade de crescimento que tem aqui no físico, mas demora. E aí vai de criança para criança, vai de espírito para espírito. Muitos reencarnam antes de ficar, né, com uma consciência adulta lá no plano astral. Então essas crianças, elas precisam de cuidados como se fossem crianças mesmo, né? A consciência não voltou ainda, uma consciência de antes de reencarnar. Então, consciência de criança. Então, muitas pessoas saem do corpo quando dormem e vão lá cuidar dessas crianças. Tem mulheres que até amamentam, tá? Então, isso acontece. Essa pessoa concorda no que não faz sentido, pro caso da sua amiga? Tipo, ela volta com muita saudade. Então, a mente, a gente sempre tem que lembrar que a nossa mente mistura fantasia com coisas que a gente viveu lá. Então, ela cuidando de um bebezinho, ela passou lá a noite toda cuidando de um bebê. Ela pode voltar com a lembrança de que ela tinha um bebê, que ela era mãe desse bebê. Porque ela cuidou como se fosse um filho. Isso acontece também, tá? Daniela Araújo. Tenho muito sonho real caindo do elevador. Daniela, aí você tem uma outra explicação. Quando a gente volta do corpo, às vezes volta para o corpo. Você tá fora do corpo e você volta pro corpo. Às vezes é tão abrupta a volta, por algum motivo o seu cordão de prata, que é aquele cordão, né, que liga o corpo físico do corpo astral. Às vezes ele traciona tanto e tão rápido que você volta com tudo pro corpo. Muita gente tem paralisia do sono nessa hora, porque a volta é tão abrupta que não encaixa de cara. Então fica ali meio desencaixado, e você fica entre o corpo físico, aliás, entre o físico e o astral, e aí fica naquela paralisia, né? Ouvindo o espírito, vendo coisa, mas tá dentro do seu corpo físico já. Algumas vezes, e aí vai encaixando devagarzinho, sabe? Sozinho, aí você sai da paralisia. Algumas vezes você vem nessa velocidade, só que você não tem a paralisia, ele encaixa direitinho, só que ele vem com tudo, sabe? Você dá aquele tranco, e aí a sensação de queda. Todo mundo já sonhou que tava caindo de um prédio, que tava caindo do não sei o quê, que tava caindo da cama, você acorda até você dar aquele pulo. Isso é o corpo com tudo. Uma outra explicação é seu perispírito tá voando e você perde altitude por algum motivo e cai lá no astral. Aí você acorda também com a queda, tá? Você toma um choque ali com baque, acorda com o impacto da queda astral. A Bárbara, o que você faz para melhorar suas energias quando passa muita raiva com alguém? Bem curiosa essa pergunta, porque é um desafio diário, assim, pra mim. Não que eu passo raiva diariamente.
mais ou menos. Não, é tipo, todas as vezes eu percebo. É um desafio. O que eu tenho percebido é assim, não é fácil, Bárbara. Primeiro ponto é você entender qual que é o seu normal. Qual que é o seu estado de ânimo normal. E para você ter essa percepção, você tem que estar prestando atenção em você o dia inteiro, todos os dias. Você acorda, nossa, acordei bem, então não acordei bem. Você tem que saber como é que você tá. Todos os dias, quando eu vou dormir, quando eu tô tomando banho, na verdade, tô tomando banho à noite assim, eu fico, nossa, esse dia foi tão bom. Esse dia eu me senti de tal forma. Não aconteceu nada às vezes, mas eu percebi que foi bom porque eu fiquei bem. Eu não fiquei eufórica, porque às vezes a gente fica eufórica, né? Tipo, muito agitada, assim. E às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica meio melancólica, às vezes a gente fica putaça, assim, com muita raiva. Eu faço esse balanço no final do dia. Não preciso escrever nem nada, assim. No banho eu fico pensando, ou então tô cozinhando ali, eu fico pensando, eu deito, eu fico pensando. Então você começa a entender qual que é o seu estado neutro. Quando você sai desse estado neutro, você percebe. Eu comigo, o que acontece? Eu tava recebendo uns assédios espirituais, assédios de espírito que quer fazer mal, né, por algum motivo. Eu acho que é o mesmo grupo, o mesmo espírito que eles fazem isso, vira e mexe eles voltam e tentam. E eles pegam num ponto que pra mim é sensível. Eu sou uma pessoa que eu me irrito fácil. Então eu não fico com raiva, mas eu fico irritada, sabe? Quando você fica, tudo te irrita. Gente, eu chego uma hora que me irrita como a pessoa tá mastigando, assim, ó, do meu lado. Aqui eu me dá vontade de pegar um tijolo, tacar na cabeça, assim, ó, o jeito que tá mastigando de boca aberta, então tá fazendo barulho, aquilo. Quero morrer. E eu percebo que esses assédios, ele vem assim, sabe, me irritando. Eu chego, piso o pé em casa, começa, tudo me irrita. Se tem uma roupa jogada no sofá, aquilo me irrita. Se tem não sei o que me irrita, não sei o que, vai criando uma tensão, uma raiva, um negócio. E aí, às vezes, eu demoro, assim, algumas horas pra perceber isso. Eu vou perceber quando eu faço o meu balanço lá no banho. Falo, por que eu tô agindo assim? Motivo nenhum, nada a ver, sabe? Começo a responder as pessoas rispidamente, assim, nada a ver. E aí, o que eu faço? Eu respiro fundo e simplesmente dou um comando pro meu cérebro. Eu não tenho por que estar assim. Eu não tenho por que estar com raiva. Eu não tenho por que estar desse jeito. Eu não vou ficar assim. Isso ajuda muito. Quando a raiva tá muito pesada, eu dou umas batidas assim no coração. Isso serve também pra ansiedade. Eu dou umas batidas e vou respirando e batendo assim no coração. Bebe água, fica um tempinho sozinho. Se você estiver ouvindo música agitada, desliga a música, porque a agitação mental, ela aumenta o que você tá sentindo, fica muito, né? Então, se é uma música eletrônica, se é funk, se é uma música com muitas batidas, com muito acorde, você desliga. Às vezes até a música clássica, quando você ouve num momento que você não tá bem, às vezes até ela também te desequilibra. Para de assistir, desliga o celular, dá um tempinho, alguns minutos pelo menos. E bebe água e dá uma respirada. Se puder tomar um ar, pra mim resolve muito isso, assim. É uma coisa bobinha, mas resolve muito. Ana Luísa, tem uns pensamentos muito ruins e me recuso a achar que sou eu mesmo que penso isso. Será que sou um obsessor? Será que é um obsessor? Pode ser, Ana. Se você não reconhece esses pensamentos, pode ser. Obsessores fazem isso também. Tipo, eles tentam implantar pensamentos muito aleatórios. A gente tava falando, acho que semana passada, eu tava deitada lendo um livro e veio um pensamento assim, ó, você é um fracasso. Eu tava lendo um livro que não tinha nada a ver com isso. Aí eu falo, não, mano, hoje não, cão. Daniela Araújo, porque antes de descobrir gravidez sonhamos com um bebê. Não são todas as pessoas, né, Dani? Eu sonhei com meu filho, mas ele não era bebê. No sonho ele era um menino adolescente. E eu sonhei com ele, tipo, um mês antes de eu engravidar. E eu nem lembrei do sonho, por isso que é legal anotar. Sei lá, acho que um ano, mais ou menos, depois que ele nasceu, eu tava fazendo um inventário das minhas anotações de sonhos, que eu anoto tudo nas minhas notas do celular. Tava lá o sonho. Tipo, um mês antes de eu engravidar. E depois que eu tava grávida, que eu descobri muito no começo. Passou... Eu nem sabia o sexo, nem nada. Eu tinha acabado de descobrir. Eu sonhei, acho que uns 3 dias depois que eu descobri, eu sonhei de novo com um menino e eu chamava ele de Léo. E aí eu falei, é menino e quer ser chamado de Leonardo.
Ah, acontece, viu, Ana Laura? A Ana Ju, tenho até vergonha de expor aqui, mas já fui em uma paralisia do sono. Eles fazem isso. É uma das coisas mais horríveis. Nunca aconteceu comigo, mas muita. Não se sinta com vergonha, porque muita gente relata isso aqui. Bastante gente relata pra mim isso. Tia Lê, ultimamente tenho mudado de humor diversas vezes no dia, mais de 10 e muito ódio. Tô pior que isso, então. Essa coisa de ficar mudando de humor muito aleatoriamente não é normal, gente. Lógico, às vezes é um fator ali, né, externo, uma TPM, não sei o que, mas tem que ver com que frequência e se tá fazendo sentido. Se é uma TPM, a gente vai saber, né? A mulher sabe. Se é uma situação que alguém fez um mal pra você, ou então você tá passando por uma situação. Mesmo uma situação difícil que você tá passando, às vezes é uma porta de entrada pra esse obsessor ir lá e quadruplicar o problema. Maria, boa noite. Por que falam que em certas situações devemos tapar o umbigo? Maria, eu acho que é mais um negócio placebo do que efetivo. Só que eu não vou mentir pra vocês. Desde criancinha, minha mãe orientava eu e minhas irmãs a tapar o umbigo quando a gente vai em velório ou vai em cemitério visitar um. Eu nunca fui de ir em cemitério visitar túmulo, né? De alguém que desencarnou. Nunca fiz isso. Mas é que eu nunca tive ninguém muito próximo que desencarnou. Minha avó desencarnou, mas ela tá enterrada na Bahia. E meus avós paternos estão no Rio Grande do Norte. Eu nunca vi o túmulo deles. E então eu nunca fui. Mas às vezes alguém conhecido desencarna, a gente tem que ir no velório, no enterro. E minha mãe sempre orientou tapar o umbigo, até hoje. Quando eu vou, eu tapo. Existe uma ideia, né, que o nosso chakra umbilical fica aqui, né, o chakra básico, ele fica bem na altura do umbigo, e ele é o chakra que mais nos conecta com energias densas, é o chakra básico. Então, dizem que ele é a porta mais fácil de entrada dessas energias densas. Então, você tampando com um esparadrapo, mas até aí, né, se você pensar assim, a camiseta poderia também tampar. Você coloca uma jaqueta, tá tampado. Então, eu acho que é uma coisa mais simbólica do que qualquer outra coisa. Mas você fazendo isso e acreditando, né, para quem faz e acredita, é uma forma de você colocar uma energia naquilo e você fazer uma proteção energética. Tem pessoas que elas fazem uma proteção mental, elas fazem um negócio com as mãos, ali elas mentalizam uma energia e sela os chakras quando elas saem. Não se pode selar chakra à toa, tá, gente? Não façam isso à toa. Porque o chakra é um filtro. Ele tem que receber e tem que filtrar. Se você não recebe energia de fora, você implode, no sentido, você fica mal, você fica doente, não pode selar chakra aleatoriamente. Então, se você não tem esse conhecimento, não faça isso. Mas tem gente que tem conhecimento e sela chakras específicos e depois eles reabrem, tá? E aí o efeito pode ser o mesmo do esparadrapo para quem acredita. Bárbara, seu filhinho já contou alguma experiência fora do corpinho? Não, mas olha o que aconteceu hoje. Agora que você falou, eu lembrei. Hoje, a gente tá brincando, né? Eu tô achando o máximo. Todo dia ele acorda e fala assim, mamãe, você sonhou com o quê? Aí eu conto qualquer coisa assim que não seja nada muito pesado pra ele, né? Ele tem 5 anos, gente. E aí ele fica super interessado. Se eu falo assim, eu sonhei com não sei o que, sério, e como ele se chamava? O que ele falou pra você? Aí passa horas, ele fala, mamãe, e o homem que você sonhou, ele fez isso, isso, isso. Tipo, ele é muito interessado nos sonhos. E quando eu esqueço de contar, ele pergunta. E quando eu falo que eu não lembro, ele fica chateadíssimo, assim. Fica, não, mas lembra aí, mamãe, eu quero saber. E ele também conta os sonhozinhos dele, que sempre são besteirinhas, assim, né? De coisa da escola e tal. Só que hoje ele falou, mamãe, você sonhou com o quê? Eu falei, não lembro, filho. Ele, mamãe, lembra aí? Eu falei, eu não lembro o que eu sonhei. Aí ele, eu lembro. Eu falei, com o que você sonhou? Eu fiquei um pouco preocupada. Ele falou que, gente, juro por ele aqui pra vocês, juro, meu marido tava presente quando ele falou. Ele falou que sonhou com um homem na janela do quarto dele querendo entrar. Tá? Aí eu falei assim, como assim, né? Conte-me mais. O olho aqui. Aí eu, como assim, filho? Conta mais pra mamãe. Ele, não, mamãe, ele batia na minha janela. Aí eu desci da cama e falei, quem é? Aí ele, me deixa entrar. Aí eu falei, mas era uma menininha, filho? Ele, não, era um homem da sua idade, tipo, querendo dizer que era um adulto. Eu, e ele entrou? Ele, não. Aí eu falei, você não vai entrar, eu vou te dar um jump scare,
Que, sei lá o que é isso, gente. Eu acho que é o negócio do jogo lá que ele joga que dá um susto, né? Jump scare, dá um susto e a pessoa sai do jogo, é uma coisa assim. Aí eu, é filho, e ele saiu, ele se assustou, ele. Sim, ele pulou pra trás e sumiu. Até nas crianças, gente, olha. Gente, então, essa jump scare, eu acho que ele pensou lá no jeito que ele ficou. Que ele joga, né? Que o negócio expulsa as pessoas do jogo, porque dá um susto. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Dá um susto, o bicho dá um susto. Eu não sei como funciona. Vocês jogam Roblox? É do Roblox. Tipo, você faz alguma coisa e o personagem toma um susto e morre, sai do jogo. Então, o que eu imagino? Ele pensou nisso e, de fato, plasmou uma energia. Ou foi o mentor dele também, né? Que crianças têm uma proteção. Mas ele pensou no jump scare. Shirley, acho que eu vou fazer pela primeira vez jejum na quaresma. Vou tentar. Isso pode ajudar? Então, de novo, depende do que você... Se você colocar um propósito, se pra você isso faz diferença, se pra você isso é importante, vai super ajudar. Se você tá fazendo porque, sei lá, as pessoas fazem e falam que é bom, provavelmente não vai fazer diferença. Porque é legal fazer as correntes de oração, fazer as coisas. Eu acho muito válido, eu faço. Né? Eu não faço jejum. Jejum na quaresma vai ficar 40 dias sem comer? Não, né? Você tira algumas coisas, né, da sua alimentação, né? Ficar 40 dias sem comer. Não sei, né? Mas, mais do que isso, o que afasta a obsessão, o processo obsessivo e faz com que você aprenda a lidar mais fácil com isso, é você mudar o seu padrão de pensamentos. Então você tem que combater e cada vez vai perdendo força. Porque, gente, eles vão tentando, e a gente vai abrindo brecha e vai ficando mais fácil para eles adentrarem mesmo. Então, você precisa ser cada vez mais forte, refutar cada vez mais. Vem um pensamento de raiva, respira fundo e manda embora. O Hélio Couto, ele tem uma técnica que é muito boa, eu uso às vezes, que quando vem um pensamento que você sente que não é seu, que não é um pensamento bacana, você fala 3 vezes assim, se puder falar em voz alta, melhor. Cancelado, cancelado, cancelado. E muda, esquece, gente, coloca um mantra pra ouvir bem alto, faça o mantra ficar ele faz uma vibração mental que faz o cérebro dar um choque e ele parar de pensar. Você não consegue fazer e pensar ao mesmo tempo. Não pensamentos muito elaborados. Então, assim, tem que usar técnicas também, sabe? E nisso vai mudando os seus padrões. É isso que vai fazer você aprender a sair de um processo obsessivo, de um assédio, com facilidade ou mais rápido. Não vai ficar muito tempo, né, sofrendo assédio. Hoje em dia eu não vou desafiar aqui obsessores, que eu não sou doida, mas hoje em dia eu não fico mais do que tipo uma semana, assim, nessa situação, porque eu percebo logo por conta desse trabalho que eu faço. Todo dia à noite eu analiso como foi meu dia, como eu me comportei, de como eu me comportei, o que fazia sentido com o que de fato eu passei, o que foi simplesmente um sentimento aleatório. Pô, isso aqui não era meu. Não tinha por que eu estar com raiva dessa pessoa. A pessoa não fez nada, por que eu tô com raiva? Não era meu. Então, já... Aí o que eu faço? Tava com raiva da pessoa, eu começo a elogiar a pessoa. Pra quebrar mesmo. Às vezes eu falei pra vocês que eu venho muito irritada pra casa, chego muito puta, brigando com as pessoas do meu marido, né? Que eu não brigo com meu filho. Eu ficar gritando com meu filho, eu não grito. Não grito com meu marido, mas eu fico impaciente, sabe? Tudo me irrita, não quero nem falar. E aí, quando eu percebo que eu tô sendo assim, eu vou lá e dou um beijo nele aleatório, eu vou lá e chamo pra namorar, eu vou lá e vou assistir um filme, eu faço o contrário. Eu faço um esforço, mesmo com a raiva né? Eu vou lá e faço um esforço pra ir contra esse pensamento aleatório. E funciona, tá? Isso eu dei tanta espiritualidade, hoje sinto que perdi a fé. É tão estranho isso, você já sentiu assim? Já. Eu me sinto às vezes, não vou mentir não, são fases. Às vezes eu passo uma fase e falo assim, será que faz sentido tudo isso? Aí eu penso, e qual que é a alternativa, né? E aí eu fico tentando lembrar, e eu lembro, né, das experiências que eu já tive que foram tão incríveis e que eu jamais produziria isso da minha mente. Porque foram momentos muito,
muito cruciais da minha vida, foram coisas que mudaram ponteiro, assim, na minha vida. Então não tem como eu não acreditar nisso, né? E eu também tomo pra mim a responsabilidade de muitas coisas. Tipo, eu não me culpo de nada. A gente tá no mundo, é uma zona mesmo esse mundo, é impossível você viver pleno o tempo todo. Mas eu também trago a responsabilidade pra mim, muitas vezes, de como eu tô me sentindo, o que eu tô passando. Eu fico, gente, por que eu tô assim? Porque eu tô me comparando com as pessoas, porque eu tô focada em coisas que são externas, sabe? Em fatores sociais, em conquistas e méritos puramente sociais. O meu coração não quer isso. Só que eu quero afagar o meu ego. Eu quero fazer com que meu ego fique feliz. Mas ego não sabe de nada. O ego só tá querendo seguir a manada. Então, de novo, gente, é ficar alerta, presta atenção. Da onde vem o seu desânimo? Às vezes é uma depressão também. E aí você perde a fé porque você está em depressão e precisa tratar com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra. Né? Não ache normal o desânimo. O desânimo é bem perigoso, por experiência própria. O desânimo é bem perigoso, tá? Um desânimo persistente, assim. Dani, Ju, é normal se sentir observada quando faz meditação? Já tentei algumas vezes e me sinto assim. É normal, eu me sinto sempre. E às vezes eu sinto que são espíritos aleatórios. Já aconteceu uma coisa bizarra assim comigo, agora que eu lembrei, falando disso. Uma vez eu tava meditando, foi uma época que eu meditava todo dia. Eu não tava trabalhando. Eu tava meditando. E aí quando eu tava quase, eu coloco o cronograma. O cronômetro. Eu coloco o cronômetro pra meditar, né? O tempo certo lá. O tempo que eu quero, né? Não é o tempo certo. E aí eu lá com o olho fechado, aí eu... Acabou o tempo, aí eu desliguei. Gente, eu pisquei assim, ó. Eu ouvi uma pessoa falando no meu ouvido. Nossa, e era uma voz metálica que não era português, não era inglês, não era nenhum idioma. A vocalização era diferente. Era como se fosse um robô quebrado falando. Mas uma voz metálica, assim. Eu tomei um susto que eu tampei os ouvidos. Eu falei, eu não quero me comunicar com você. Eu falei assim, eu não quero me comunicar com você. Na hora parou. Eu senti que não era um ser desse mundo, assim, ó. Foi a experiência mais louca que eu tive de clareaudiência. Foi uma voz muito estranha, eu não tava conseguindo... Eu falei assim, eu não tô te entendendo, eu não quero me comunicar com você. E não me arrependo, aquilo foi muito pra mim, assim. Parecia uma energia que eu não ia dar conta. E quando eu falei, na hora ele sumiu. Isso foi depois da meditação. Meditação é uma forma de conexão espiritual muito forte. É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Um beijo.